Bom dia, nono ano. Vamos iniciar nossa última aula dessa semana, a aula do dia 5 de junho. Essa atividade que eu vou fazer com vocês vai ajudá-los a resolver a exercício 16 da página 120. Lá tem esse desenho, vou abrir o livro aqui, ó, e vou fazer a leitura com vocês. Ele fala assim: para medir a altura de um pinheiro, fiz o seguinte: peguei um bastão de 1,5 m, eu desenhei um de 2,5 m. E verifiquei que ele projetava uma sombra de 2 metros. O meu bastão vai projetar uma de 3. Coloquei números parecidos, tá bom? Ó. No mesmo momento, percebi que o pinheiro projetava uma sombra de 16. O meu tá projetando uma de 18. Qual é a altura dessa árvore? É o que o livro quer saber. Então, a gente vai calcular. O que eu quero que vocês percebam? Que aqui a gente está trabalhando com semelhança de triângulo. Eu gostaria que vocês percebessem aqui um triângulo pequenininho. Ó, aqueles triângulos que a gente trabalhou outro dia, na segunda-feira. Ó o triângulo pequenininho aqui, ó. E o grandão seria esse. Então, o que eu tenho? A semelhança de triângulo. Eu poderia virar a folha? Poderia. É como se eu tivesse assim, ó, o pequenininho dentro desse grandão. Tá vendo? E os lados correspondentes são, ó, o bastão com a árvore, aqui, tá vendo? E eu também tenho a sombra dele. E eu também tenho a sombra do bastão correspondente à sombra da árvore, que seria aqui, ó. Se esse triângulo aqui ele forma, então eu tenho a sombra do bastão corresponde à sombra da árvore. Então, o objetivo é que agora vocês consigam perceber, nesse exercício aqui, ó, a semelhança de triângulos. O triângulo pequenininho com o triângulo maior, tá bom? Eu podia ter feito um triângulo maior, mas é porque eu peguei aquele triângulo da outra aula, tava aqui por perto e me deu esse insight, tá bom? Então vamos lá? Vamos descobrir então aqui, ó. O nosso objetivo é descobrir essa altura. A altura X, que eu risquei aqui, tinha uns valor, a altura. A altura da árvore, ok? Vamos lá? Bom, vou pegar um papel. Eu vou pegar outro papel aqui. Pegar um papel menor. Assim, vou dobrar ele. Vou fazer ele aqui do ladinho. Não tem problema que cobre aqui, né? Ninguém vai perceber. Ó, então a gente tem aqui. O que eu preciso que vocês entendam? As correspondências. Então, o 2,5, que é a altura do bastão, corresponde à altura da árvore. Então, essa razão corresponde à altura. Essa razão vai ser igual à razão sombra. Então, o comprimento da sombra do bastão é 3 e o comprimento da sombra da árvore é 18. Essa razão é da sombra. E a gente pode, nesse caso, fazer uma multiplicação cruzada. Olha só que legal. Então, se vocês fizerem a multiplicação cruzada, fica assim: 3x é igual a 2,5 vezes 18, que dá 45. E esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 45 dividido por 3, o x vai dar 15, não está começando a falhar. O x vai dar 15 metros, quer dizer que a altura da árvore tem 15. Mas a gente podia fazer daquele outro jeito que a professora explicou ontem. Ontem eu falei para vocês que se as razões são iguais, então se a gente trabalhou com a razão 2,5 para x e a razão 3 para 18 e elas são iguais, não é, pessoal? Eu não estou dizendo que elas são iguais. Essa razão é igual a essa. Que jeito que eu ensinei ontem, vai que vocês entenderam melhor daquela forma, então eu vou voltar daquela maneira, tá bom? Porque às vezes tem aluno que gosta. Então eu ensinei dessa, pode ser, ou dessa. Eu disse para vocês simplificarem, né? Então eu vou simplificar aqui. Se eu simplificar por 3, eu vou obter a razão 1/6. Quer dizer que aqui eu também tenho que obter a razão 1/6.
Para eu obter a razão 1/6, significa que para eu obter 1, eu dividi 2,5 por 2,5. Lembra que eu fiz ontem? E eu vou ter que descobrir o número x, que dividido por 2,5 dá 6. Então, pessoal, vamos pensar assim: que número é esse? Que número é esse x que dividido por 2,5 deu 6? Não é? A gente já achou aqui 15. Será que é mesmo? Né? Então, se eu fizesse a multiplicação, eu não obtenho esse resultado. A gente não aprendeu isso na escola para tirar a prova real? Quando eu multiplico, eu obtenho esse resultado? Então, vamos fazer, ó, 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vírgula. Realmente, tá vendo? Dava 15. E se eu fosse fazer essa divisão, como que eu faria a divisão do 15 pelo 2,5? Eu tenho que igualar as casas, né? Eu deveria pôr vírgula, 0. Aí eu corto essa vírgula. 150 dividido por 2,5. Aí ia dar quanto? 2,5 não, 150 dividido por 25. É aí que eu ia obter o resultado 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Estão percebendo como eu consigo provar para vocês de diversas formas que realmente esse x dá 15? Então, eu posso fazer uma multiplicação cruzada? Sim. Então, quando eu sei que as figuras são semelhantes, eu posso falar que uma razão é igual à outra, fazer multiplicação cruzada e descobrir esse número aqui. Ontem, como eu não estava trabalhando com multiplicação cruzada, eu ensinei vocês assim: que número que é o x? Quem que é o x? Que número que eu tô... Quem é esse número que dividido por 2,5 dava 6? Aí, no caso, 15. Aí eu também fiz desse jeito, sempre tirando a prova real. Então, vocês podem fazer desse jeito? Claro, eu acho que é o objetivo que a gente quer que vocês usem essa razão aqui, essa regra de 3 simples, a gente chama de regra de 3 simples. Eu tenho 3 valores e vou descobrir a quarta parte. Então, pessoal, exercício resolvido, né? Finalizamos a nossa semana. A gente achou, então, que a altura da árvore é 15. Então, nós temos aqui o desenho, a conta, vocês podem fazer olhando, vocês podem pausar o vídeo, pegar o livro e ver que número que tá aqui, que número que tá aqui, fazer do mesmo jeito e operar a conta. Então, é muito importante, muito utilizado. Foi assim que foi medido também as pirâmides do Egito, né, através da sombra. E também é possível fazer a medição da altura de qualquer prédio se você ficar ali paradinho do lado, medir a sua sombra, a sombra do prédio. Hoje em dia não dá para fazer isso, né? Tem tanto movimento na rua, mas é assim que eles descobriram a altura, encontraram uma forma de trabalhar com semelhança de triângulos, muito importante. Então, espero que vocês desenvolvam esse exercício e anexem no Classroom, estou aguardando. Assistam o vídeo se for necessário de ontem para auxiliá-los também, tá bom? Beijos, bom fim de semana!